Daniel Chaves Ribeiro, O Mundo, o analista. O calendário eleitoral de 2026 é um calendário eleitoral robusto, é um calendário eleitoral que vai renovar a presidência da República, vai renovar o Congresso, os governos dos estados e as assembleias legislativas. O que a gente tem de previsão nesse sentido e de expectativa? Há pouco mais de um ano atrás, antes do tarifaço, de uma série de tensões entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, a gente chegou a imaginar que Luiz Inácio Lula da Silva poderia não ganhar as eleições de 2026, o que de um ano para cá mudou drasticamente e tende a chegar em outubro como um cenário consolidado, segundo as pesquisas. Se falava que Lula não ganharia no segundo turno contra o candidato da direita e hoje já se fala que Lula pode ganhar, inclusive, no primeiro turno, o que é surpreendente. Isso não quer dizer que a direita, que tenta voltar ao poder, a tomar o executivo de volta pelas urnas, como fez em 2018, isso não nos leva a crer e não pode nos iludir achando que o campo da direita está enfraquecido, porque não está. O campo da direita está absolutamente alinhado com um grande objetivo eleitoral, que é o objetivo das eleições não de 2026, mas de 2030. E nesse lugar, as peças ainda estão se arranjando. Como assim? A gente tem uma fragmentação ainda exposta, com alguns candidatos de larga viabilidade estadual, como Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Tarcísio em São Paulo. Mas a gente começa a assistir também um outro fenômeno no campo da direita, olhando para 2030, que é muito interessante e deve ser olhado com uma lupa muito bem afinadinha. Esse cenário, por exemplo, está exposto nessa caminhada agora que o deputado Nicolas Ferreira fez de Goiás até Brasília, caminhando algo em torno de 400 quilômetros e arrebanhando um público que o seguiu na caminhada, inclusive, surpreendentemente, com pessoas que estão alinhadas ou ao bolsonarismo histórico, como o próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro também fez muito boas menções à caminhada do Nicolas, e até mesmo outros grupos da direita entenderam a importância do gesto de Nicolas Ferreira em fazer essa caminhada até Brasília. Essa caminhada que, quando chegou em Brasília, na Praça dos Três Poderes, chegou a mobilizar algo em torno de 20 a 25 mil pessoas, não é pouco, num domingo. O que isso quer dizer? Para a gente olhar com muita atenção e com muita cautela. Em primeiro lugar, Nicolas Ferreira está tentando se colocar à disposição como um nome viável que aglutine forças para ser competitivo numa eleição majoritária, o que é algo típico de eleições majoritárias. Você tem que aglutinar pessoas e não afastá-las. Nicolas parece que conseguiu fazer isso com essa marcha. Em segundo lugar, Nicolas consegue demonstrar não só que é um jovem deputado que tem um trânsito positivo nas redes sociais e nas pautas conservadoras, mas também mobiliza corações e mentes, gera engajamento real, orgânico. E isso é algo muito importante na economia da atenção que norteia as eleições no mundo de hoje. E por último, surpreendentemente, Nicolas, nesse abraço às pautas conservadoras, também conseguiu criar um simbolismo em torno de si, que é um simbolismo sempre muito importante na política, especialmente quando você está na oposição. Esse simbolismo do sacrifício, da caminhada, da abnegação, da resistência, do martírio, de mesmo com os pés sangrando e cansado, na chuva ou no sol, estar junto com as pessoas em torno de uma causa. Isso sim é um elemento constitutivo fundamental, não para uma eleição proporcional, mas para uma eleição majoritária. E Nicolas mostrou que consegue fazer isso. Então, essa marcha de Goiás até Brasília que ele realizou não pode ser menosprezada, não pode ser desprezada e deve ser observada com muito cuidado como uma demonstração de capacidade de união em torno da sua liderança, que ainda é muito jovem, mas sem dúvida alguma não está de olho em 2026 não. Está de olho em 2030, quando Lula não poderá, segundo a regra do jogo hoje vigente, concorrer a mais um mandato e, consequentemente, o jogo do cenário federal estará em aberto.